me alongar mais, irmãos, eu peço que você abra sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo de número 2. O tema que tem sido trabalhado aqui com vocês é um tema que para mim é muito caro. O serviço sobretudo cristão, ele é fundamental, ele é o que dá base ao que a gente entende como fé. É o dilema de Tiago, né? Tiago diz: olha, me apresenta a tua fé, que eu te apresento as minhas obras. A fé sem obras é morta. O contrário também não é diferente. As obras sem fé também são mortas. Não dá para viver uma vida plenamente religiosa, nem plenamente filantropa. Ou você consegue unir os dois para que aquilo gere vida, ou você vai ser somente um religioso, ou somente alguém que faz caridade. A proposta cristã, a proposta do Evangelho, une o melhor dos dois. O melhor da filantropia, do desapego, o melhor da entrega, o melhor do serviço e o melhor da fé. Você e eu não fomos chamados para meramente viver uma vida religiosa. Cristo, ele olha para a sua igreja e ele diz: olha, eu vim para que tenhais vida e a tenham em abundância. A ideia cristã é a ideia de uma existência saudável, de uma existência sadia. E uma existência sadia, através da fé, passa pelo serviço, passa pela sua capacidade de sair do centro, passa pela sua capacidade de, como leu o nosso irmão, esqueci seu nome, Cristiano, pastor, diácono, presbítero, evangelista. É o nosso evangelista cristiano. O homem evangelista é o homem do evangelho, é o que significa a palavra, né? Evangelos, é o homem do evangelho. O evangelista cristiano nos trouxe aqui: rogo-vos, pois, irmãos, que não vos conformeis. Conformar é tomar a forma, formar com este século, com esse tempo, com esse período, com essa mentalidade, mas transformai-vos pela renovação, pela metanoia, pela troca de mente do vosso entendimento. Ou seja, ele está falando de cosmovisão, do jeito que a gente enxerga o mundo. Aqui de fora, José Saramago escreveu um poema muito importante, que ele dizia que só vê a ilha quem está fora dela, porque quem está dentro da ilha não enxerga a ilha, porque está no meio dela. Ele talvez tenha lido Romanos 12:1, não vos conformeis, ou seja, saia da ilha. Pega o teu barquinho e vai para longe, para que você possa enxergar a ilha e ter dimensão. E a partir dessa visão, você entregar o teu corpo, a tua vida, o teu soma. Paulo usa a palavra soma, corpo, entrega. E ele diz: entrega, se consome, troca a tua mentalidade. Não é o que você faz, é quem você é. Deus não se relaciona com o que a gente faz, tá? Você pode ter uma vida religiosa pia, de entrega, tá na igreja, tudo quanto é ação você participa, e não ter encontrado com Deus um dia somente da sua vida. Calma que não é trombeta, relaxa. Paulo em Efésios capítulo 2, ele vai dizer assim para a gente, a partir do verso 1 mesmo, a gente vai ler do 1 ao 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossas transgressões e pecados, nos quais andaste no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência,
entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se orgulhe, pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nela. Você pode dar glória a Deus? Você pode aplaudir ao Senhor pela sua palavra? Glória a Deus. Irmãos, Paulo, ele está aprisionado em Roma. E se você ler aqui, principalmente a introdução do capítulo 1, a carta de Efésios, Paulo ele vai dar uma série de testemunhos acerca daquela igreja, daquele povo, que ele recebia mesmo na sua prisão. Testemunhos de que eles eram uma igreja muito interessante e uma igreja eficaz, uma igreja que vivia a vontade de Deus. No entanto, Jesus, lá com o apóstolo João em Apocalipse, ele vai escrever as 7 cartas. Quem já leu as 7 cartas aqui? Tem medo de ler Apocalipse, irmão? Tenha medo não, lê Apocalipse. Apocalipse é um livro alegórico, não tem bicho nenhum que vai pular de lá em você, fica tranquilo. Então ele escreve as 7 cartas à Ásia Menor, que hoje nós chamamos de Turquia. E a primeira carta que ele escreve para a igreja de Éfeso. Diga, Éfeso. A igreja de Éfeso, alvo da carta que João recebe de Jesus no Apocalipse, ela tem coisas que são maravilhosas. Ele inicia falando muito bem da igreja, dizendo que ela era uma igreja que ele conhecia suas obras, dizendo que ele sabia que ela era uma igreja pia, ele dizendo que ela era uma igreja sofredora, e ele dizendo que aquela igreja era uma igreja que fazia obra, que se entregava, que vivia a fé, mas tinha um problema grave: ela havia perdido o primeiro amor. Ela vivia uma vida religiosa completa. Sabe, irmãos, um paralelo aqui: dá para viver uma vida religiosa, mas com o coração a léguas de Deus. Dá para viver uma vida santa longe do Espírito Santo. Dá para viver uma vida impostora que nega a eficácia do relacionamento. Dá para viver uma vida em que as nossas ações são o único Deus que a gente conhece. Costumo dizer, pastor, que Deus, se tiver o nosso coração, Ele tem as nossas mãos. Agora, Deus ele nunca vai ter as nossas mãos sem ter o nosso coração. Com Deus, ou é tudo, ou é nada. Ele não aceita as coisas pela metade.
Ele não quer 90%, 99%. Com ele ou é 100% ou é nada. Então Paulo está escrevendo essa carta, preso em Roma, para esse modelo de igreja. E Paulo ele vai escrever aqui nesse capítulo de número 2 coisas maravilhosas. E eu quero me ater aos 3 últimos versículos que a gente leu, o 8, o 9 e o 10, que diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se orgulhe, pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nela. Paulo está propondo para eles uma consciência. No mundo que a gente vive, o que mais a gente precisa é consciência. O que mais a gente necessita no mundo atual é que o Espírito Santo domine o nosso entendimento, a nossa consciência, a nossa forma de pensar. Eu conversava esses dias com um amigo e dizia que como é interessante a vida. Eu tenho 43 anos de idade, sou mais novo que o pastor Sebastião. brincando. Eu e ele e alguns aqui, quando a gente era moleque, quando a gente era criança, e a gente queria ver televisão, eu vim de família muito pobre. Meu pai não tinha TV em casa. Então, dá para entender a pessoa não ter TV em casa, que são poucos os que têm esse entendimento. A gente que, quando queria ver televisão, a gente marcava o horário do Jornal Nacional e da novela, e todo mundo da rua, não era só a minha família, todo mundo da rua ia para uma casa que tinha TV e todo mundo ficava lá assistindo a televisão. Quando acabava o Jornal Nacional e a novela, todo mundo ia para casa. E detalhe, tinha que ficar em silêncio, porque se você desse um pio, o dono da casa falava: pode ir embora, vai atrapalhar minha novela, nem meu jornal. Passado um tempo, meu pai comprou uma TV preto e branca, colocou em casa. Aquilo para mim foi o máximo. Só tinha 4 canais: Globo, SBT, Manchete e Band. Eram os únicos 4 canais que funcionavam na TV. Mas aquilo era o máximo, preto e branco. Aí meu pai na Uruguaiana uma vez passou e viu um camarada vendendo uma telinha com papel celofane que prometia fazer a TV ficar a cores. Meu pai gastou um dinheiro, comprou, botou, resultado, não ficou a cores. Meu pai foi enrolado. Ele ficou tão revoltado que depois de um ano, ele foi lá e comprou uma Telefunk. Quem já usou Telefunk aqui, irmão? Diga glória a Deus. Telefunk era a primeira TV a cores que a gente teve, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Ela tinha incríveis 6 canais. Ela tinha mais do que a anterior, preta e branca. E era interessante porque ela tinha um seletor, né? Você ia trocando os canais assim ao invés de apertar botão. Tinha 2 coisas maravilhosas naquela TV, que era o vertical, que de vez em quando a imagem começava a subir assim, ó, e o horizontal, que de vez em quando a imagem começava a correr assim. A maioria dos jovens nunca tiveram dimensão do que é isso. E detalhe, se você desligasse a TV agora, você tinha que esperar pelo menos uns 40 minutos para ter imagem de novo, porque atrás dela tinha me esqueci o nome, o tubo dela tinha umas lâmpadas que elas tinham que esquentar para a imagem poder aparecer. A gente tinha aproximadamente um jornal que passava por dia, que era o Jornal Nacional. Meu pai lia jornal todo dia de manhã. E o interessante é que a notícia que ele lia de manhã era do dia anterior. Ele só ia saber a notícia do dia no dia seguinte. Esse era o mundo em que ninguém tinha celular. Eu saía e minha mãe marcava horário. Se eu não chegasse no horário que minha mãe marcou, meu irmão, eu via Jesus manifesto na vara que ela tinha, na mão, o cajado de Moisés que ela tinha. Entendeu? Não tinha celular. Dá para conceber um mundo sem celular? Mas, pastor, o que tem isso a ver com serviço? Tem tudo, irmãos.
nós somos encharcados de informações dia inteiro da nossa vida. Nós temos um aparelho aqui que basta você abrir em qualquer rede social, que as informações, sejam elas boas ou ruins, estão acontecendo em tempo real. Pastor Sebastião, tem 2 semanas, um membro da nossa igreja que a gente batizou lá, tem 2 anos que ele batizou, ele era DZIP, ele estava na linha amarela, houve um arrastão, mataram ele, deram 16 tiros no corpo dele. Sabe que isso já é chocante demais, mas sabe o que mais me chocou? Foi que o corpo dele, jogado na linha amarela, se esvaindo em sangue, foi observado por milhões de pessoas de diferentes lugares do mundo, em diferentes páginas, porque as pessoas, ao invés de socorrer um semelhante, preferiram gravar. Todo mundo concorre pela informação. Eu quero ser o primeiro a mostrar o que está acontecendo. Não importa se o que eu vou mostrar é uma desgraça, é uma dor, é um sofrimento. Os seres humanos se mediocrizaram ao ponto de demonstrar somente o que eles têm de pior, que é a sua imagem. Deus não se relaciona com o ser que você trouxe aqui nessa noite, porque o ser que você trouxe aqui nessa noite está usando a melhor roupa, o melhor perfume, o melhor tênis, imposta a voz para falar. O ser que você trouxe aqui nessa noite é uma imagem. Deus se relaciona com o ser que você é quando não tem ninguém te vendo. É quando a tua mulher não te vê, quando teus filhos não te veem. É com esse camarada que deita no travesseiro sozinho em uma cama que Deus se relaciona. Para piorar, ao invés de gravar, além de gravarem esse membro da nossa igreja que tristemente morreu assim, enquanto um ser humano gravava o seu semelhante morto ali, passou um de moto que teve a capacidade de parar e roubar o celular dele que estava do lado do corpo. Estamos passando por um processo acelerado de desumanização. Estamos virando coisa. Colocamos para fora a pior versão do ser humano, a mais brutal, a mais violenta, a mais sanguinária, a mais vazia de sentido, a mais sem Deus. E o pior, às vezes fazemos isso, sabe em quê? Em nome de Jesus. Porque esquecemos os valores que a palavra nos oferece. E está ali, ó, precisamos resgatar os valores do reino de Deus. Jesus olhou para os seus, me esqueci seu nome, André. Jesus olhou, nome de apóstolo, olhou para os seus apóstolos e disse assim: quer vir após mim, André? João, aprenda uma coisa: negue-se a si mesmo. Diga não para o que o teu coração deseja. Diga não para a tua vontade. Ofereça o seu corpo, cristiano, como sacrifício, mas é um sacrifício vivo. Enquanto você vive, você sacrifica. E sacrifica o quê? O meu ego. Eu paro de querer aparecer, de querer ser o melhor. Eu abandono o espírito da disputa. Eu largo o Deus competitividade e sucesso que tem dominado o coração de muitos, e principalmente, pastor Sebastião, da igreja.
Porque a gente vive competindo. A minha igreja é melhor, o meu louvor é melhor, o meu pastor é melhor, eu prego melhor, eu me arrumo melhor, eu canto melhor, eu me visto melhor, eu sou melhor. E quando nos frustramos, ainda colocamos culpa no pastor. Ele nunca me enxergou, não me vê, não me dá oportunidade. Irmãos, desculpa se eu não sou o pregador que você esperava. Eu vim aqui para falar sobre a palavra de Deus. E aquele tema ali, desde a hora que eu entrei, me chamou a atenção. A gente precisa resgatar valores. E os valores do reino de Deus são contrários aos nossos. Contrário ao Deus corrupção, Mamon, que tem dominado os corações de muitos nesse século, que tem guiado os entendimentos. Paulo, ele, no capítulo 2 aqui, vai dando um pano de fundo e ele chega a dizer que nós tínhamos na nossa natureza como filhos da ira de Deus. E quando o Senhor olhava para a gente, ele sentia raiva. Me diga, irmãos, quando Deus olha para o Rio de Janeiro, o que será que ele sente? Semana passada passamos por um absurdo, bem aqui do ladinho, onde homens sanguinários deram uma demonstração de poder absurda e o Estado não foi capaz de conter. Guerras acontecem pelo mundo inteiro e nós conhecemos 2, mas existem pelo menos 7 acontecendo no mundo. Homens que decidem o nosso futuro estão nesse momento se refestelando, felizes, alegres, porque conseguiram mais um dia enganar a população. E eu não estou aqui para alimentar a paixão de ninguém e falar de ideologia política. Eu não estou, esquece isso, irmãos. Eu não estou por essa linha. O que eu estou falando aqui é sobre o Evangelho. E a palavra Evangelho significa boa nova, esperança. É quando paramos e olhamos para esse mundo que a todo momento nos oferece informações e temos uma palavra e dizemos: há esperança. Perdemos essa capacidade. Em 2026 seremos 36% da população. A igreja evangélica brasileira será 36% da população. Me diga, o Brasil melhorou? Doze homens mudaram o mundo ao seu redor. Não tinham internet, não tinham celular, não tinham WhatsApp, não tinha Instagram, não faziam live. A cidade de Éfeso, cujo Paulo está escrevendo uma carta para ela, era uma das maiores cidades do mundo antigo. Lá tinha uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo da deusa Artemis. Aproximadamente 300 mil habitantes, que era uma das cidades mais grandiosas da Turquia. Não era a capital, mas era a maior. Éfeso tinha um porto que alimentava toda aquela região. Então era uma cidade cosmopolita, ou seja, vinha gente de todos os lugares para Éfeso. Então, se ela tinha 300 mil habitantes com o porto, poderia-se chegar a 350, 370 mil pessoas em uma cidade. A Bíblia diz que Paulo chegou lá com Priscila e Áquila. E o evangelho foi pregado de modo que, em menos de 15 dias, toda a cidade tinha ouvido o evangelho. Me explica como? 3 pessoas encontraram, sabe quem lá? Saulo. E ensinaram para ele o evangelho. Está tudo lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17 ou 18, alguma coisa assim. A economia da cidade se baseava praticamente
no templo da deusa Ártemis. Apesar de ser uma cidade profícua, cheia de portos espalhados e de comércio, o que mais mantinha as pessoas era o templo. Existiam artífices que faziam miniaturas de ouro do templo e da deusa e vendiam, e aquela população sobrevivia daquilo que acontecia no templo da deusa Ártemis. Sabe o que aconteceu, pastor Sebastião? Diz a Bíblia, não sou eu, lê lá, está em Atos, que quando Paulo começou a pregar naquela cidade, as pessoas pararam de ir para o templo da deusa Ártemis, pegaram os seus livros de magia e os seus pequenos souvenirs criados por esses homens e tacaram fogo. O eixo econômico da cidade mudou. Paulo teve que fugir porque os caras queriam matar Paulo. E hoje nós temos uma ferramenta de comunicação potente que alcança o outro lado do mundo em tempo real, e a gente não faz cosquinha no Rio de Janeiro. Tem alguma coisa errada. Aonde que a gente está errando, irmãos? O que nos impede de servir? E aqui eu vou correr em 15 minutos para poder terminar com vocês aqui. O que nos impede de servir? Paulo está escrevendo e dizendo que a gente foi salvo pela graça, de que isso não vem de obras, no entanto, fomos recriados para elas, para o serviço. O que nos impede de servir? Primeiro, Paulo ele diz: pela graça sois... Não, você está dormindo. Quem está dormindo não diga glória a Deus. Opa, teve uns 3 glória a Deus aí, bom que acordou. Pela graça sois... Mas pode ser melhor. Pela graça sois salvos. E isso não vem de... Quer dizer, perdão. Pela graça sois salvos por meio da fé. E o que é fé? Se eu parasse aqui e desse uma oportunidade para qualquer um de vocês e perguntasse: o que é fé? Fé é diferente de crença. Eu acredito que essa chave de carro está aqui, mas eu não tenho fé que ela vai fazer nada na minha vida. Muitos creem em Deus, poucos têm fé nele. Como diz o outro, até o diabo acredita que Deus existe, só que ele não teve fé para confiar no plano de Deus, por isso ele é o diabo. Te dou um exemplo de fé para ser rápido. Você crê que a empresa de ônibus, ou a de trem, ou a de metrô, ou a de BRT, seja lá o transporte que você pega todo dia para ir para o trabalho, existe? Quem crê que ela existe aqui? Pode levantar a mão, irmão, sem medo de ser feliz. Você crê, não crê? Agora você precisa de fé para ir para o ponto e esperar o ônibus passar. Você tem fé de que ele vai passar. Tu não tem certeza, mas tu vai para o ponto esperar. Vai passar. O nome disso é fé natural. Todo mundo tem, até o ateu tem fé. E a gente vive de fé. A gente vai para o mercado acreditando que lá vai ter a fruta que a gente quer, o arroz que a gente pretende, o feijão. A gente trabalha o mês inteiro acreditando e tendo fé que o nosso patrão vai nos pagar. Meia dúzia fez um aí que tem uns patrão falhando aí, ó. Mas de toda maneira, mesmo contra as probabilidades, você tem fé. E a gente precisa de fé para viver, seja ela natural ou sobrenatural. Agora, cremos num Deus cuja sede nós não sabemos aonde está. Cremos num Deus que, diferente da empresa de ônibus, não tem um lugar onde você possa ir para reclamar. Cremos num Deus invisível. E nos relacionamos com Ele pela fé. E Ele fala: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Agora eu quero falar um pouquinho, já que você já entendeu mais ou menos o que é fé, eu quero falar sobre salvação, pastor.
Porque a gente só acredita na salvação pós-mortem. E a salvação não é se livrar do inferno. A salvação não é deixar de ir depois da morte para um lugar de sofrimento. A salvação é uma realidade que me alcança agora. Eu não serei salvo. Eu sou salvo em Cristo Jesus. Eu não viverei uma salvação, não, eu vivo a salvação todos os dias da minha vida. Tem gente que espera na salvação só depois que morrer e não desfruta um dia como salvo na terra. Salvação não é uma chave para abrir uma algema que vai te alcançar no futuro. Salvação é uma filosofia, uma perspectiva, é uma forma de viver. Portanto, se eu sou salvo por meio da fé, se eu tenho uma fé desajustada ou descaracterizada, eu crio uma salvação, eu crio um Deus, eu crio um relacionamento com uma graça que não existe. E um dos maus dessa geração é que ela desajustou a fé. Eu fiz curso de tiro. Há muitos anos atrás, eu tirei porte, porque eu trabalhava de SPP. Agora você imagina, eu com 1,70 m, trabalhando de segurança pessoal privada. Era um desafio, isso tem que ter muita fé, entendeu? Para fazer isso. Mas eu fiz curso de tiro, e lá você aprende que tem uma coisa chamada alça de mira. Quem é militar aqui sabe. Você tem que colocar a mira certinha ali na alça para que o seu tiro alcance o centro do lugar que você pretende. Só que existia uma coisa chamada desvio de 2 graus. Esse desvio de 2 graus, na saída não fazia diferença. Mas se eu estou aqui, quero acertar lá a caixa de correio, esse desvio de 2 graus, quando a bala chega lá, ela não acerta a caixa de correio. Ela acerta a parede, a porta, o portão de vidro. Foi introduzido na nossa geração um desvio de 2 graus na nossa fé. Portanto, ela não alcança o seu objetivo. Ela não crê num Deus que existe. Deus não é nosso servo. Ele é nosso Senhor. Deus não vai fazer o que você quer. Ele faz se Ele quiser. Ele não está amarrado numa obrigação, num cordão umbilical com as nossas carências. Deus não tem carências. Ele é Senhor. A fé desajustada gera um cristão infantil, um menino na fé, cujo chega para Deus e faz até pirraça. Se o Senhor não me der, eu vou embora. Vai embora, porque Ele não vai fazer. Deus não atende menino pirracento. Deus só reconhece filho, e filho sabe ouvir um não. Sabe por que a gente se frustra com Deus? Porque estamos crendo num Deus que não guarda nenhuma conexão ao Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia não nos chamou para ficar o tempo inteiro nos dando bênção. O Deus da Bíblia não nos chamou para que você ande de carrão, de avião, tenha casarão e não sirva a Ele. O Deus da Bíblia nos chamou e falou: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, ok? Tome a sua... Ele falou seu navio, seu barco, seu avião, sua casa, seu dinheiro. Não, ele falou que o Evangelho, a vida com Ele e a fé é uma vida de negação e morte. Vou ter que acabar. Fé desajustada. Um monte de cristão cheio de ódio no coração, cheio de raiva. Mas por que eu tenho essa raiva, pastor? Porque você fica o tempo inteiro se alimentando de ódio nesse celular, bisbilhotando a vida alheia e esquece de viver a sua.
Olhe para o outro pela perspectiva do serviço e não do interesse. Paulo, em Filipenses capítulo de número 1, ele diz: olhe para o seu irmão e veja ele maior do que a si mesmo. Jesus, indagado sobre os mandamentos, ele falou: vou resumir em 2: ame a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Olhamos o próximo com ódio, com competição. Deixa eu ir para outra. Fé desajustada cria um Deus que não existe e faz da gente um menino pirracento, cujo Deus verdadeiro do Evangelho nunca vai atender. 2, versículo de número 9. Essa salvação, essa vida proposta por meio da fé, não tem em mim, não há em nós nenhum mérito. Não há em nós o que eu possa fazer, o que você possa fazer, para que Deus ele olhe e fale assim: caramba, olha lá, mano, que filho maneiro que eu tenho, vou salvar. Quando Deus ele olha para a gente sem a figura de Cristo, o que ele vê são filhos da ira. E se a gente tentar se justificar, é pior ainda. A Bíblia vai falar lá em Isaías que a nossa autojustificação é como o trapo da imundícia. Você sabe o que é o trapo da imundícia? Sabe o que é ou não sabe? Diga que sim ou que não. Sabe ou não sabe? Uns sim, outros não. Mas eu vou falar. O trapo da imundícia era o papel higiênico. O banheiro do povo que andava no deserto era do lado de fora do arraial. Escavavam um buraco, botavam a tenda e pegavam um pedaço de linho fino muito longo e enrolavam. Então todo mundo que ia ao banheiro, mais de 1 milhão de pessoas, que era o que a Bíblia relatou, ia ao banheiro e usava o mesmo pedaço de linho fino, o mesmo. Só que puxava um pedacinho, não o mesmo trecho, mas o mesmo pedaço. No final do dia, eles pegavam esse linho todo sujo, jogavam no buraco e tampavam. E chamavam aquele pedaço de linho de trapo da imundícia. Pastor Sebastião, a Bíblia vai dizer que Deus ele olha para a gente e quando a gente mostra para Ele que acha que a gente tem algum mérito naquilo que Ele fez por nós, Ele olha para a gente e vê que a gente fez um monte de cocô, para não falar outra coisa. Assim, a tua autojustificação para mim cheira como o trapo da imundícia. Não tem ato bom, não tem o que eu faça, não tem atitude, não tem filantropia, não tem religião, não tem piedade, não tem. Você pode entregar o seu corpo para ser consumido pelos leões. Você pode fazer o que fizer, pode morrer como esses homens morreram, os apóstolos, pode consumir a sua vida na pregação do Evangelho e nada vai te fazer merecedor, é graça. Aí Paulo está lá escrevendo: não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, Paulo está dizendo que uma cosmovisão, uma forma de enxergar a existência desfigurada, cria também, eu falei primeiro de um Deus que não existe, cria um mundo que não existe. Uma cosmovisão, ou seja, uma visão do mundo, uma visão da vida, cria uma realidade que não existe, que não guarda conexão com a realidade existente. E tem muita gente que parece que vive no mundo da lua. Compra sem ter dinheiro para pagar, faz acordo sem ter capacidade de cumprir, diz que vai realizar e não tem possibilidade nenhuma de fazer. Mas por quê? Porque tem uma cosmovisão
completamente desfigurada. É como um homem que estava cego e Jesus curou e passou lama nos olhos dele, e ele disse: eu vejo um homem como árvores. A pessoa que olha e acha que merece alguma coisa de Deus, cria um mundo paralelo que não existe. No mundo de Deus, tudo é por misericórdia. E quem se relaciona com Deus não esperando absolutamente nada além do que Ele já nos ofereceu, que foi a salvação, quando recebe de Deus qualquer outra dádiva, glorifica a Deus e guarda no coração uma coisa que está sumindo, está rara, pastor, que é gratidão. Os seres humanos estão vazios de gratidão. Por quê? Porque vivem num mundo paralelo. Vivem uma vida que não guarda a conexão à fé que diz ter. Terceiro e último, para acabar. Versículo 10: pois fomos feitos por Ele, criados, diga poemia, a palavra criados aqui é poemia no grego. Poemia dá uma ideia de arte, ou seja, fomos criados uma obra de arte, fomos feitos por Deus uma obra de arte, poemia, ou seja, Paulo está dizendo que nós fomos recriados, e esse ser que era filho da ira, agora é uma obra de arte de Deus. Poemia. Fomos criados, poemia, uma arte de Deus. Fomos recriados, a nossa interioridade, uma arte de Deus. Mas isso só foi possível, só foi capaz, só aconteceu porque fomos criados uma obra-prima de Deus em Cristo. Quando Deus olha para a humanidade, Ele vê ira, mas Jesus entrou na frente. Quando eu tiro meu óculos, eu só vejo borrões. Eu só vejo coisas horríveis. Quando eu ponho meu óculos, a minha visão é ajustada, e eu vejo gente bonita, como disse o poeta, gente fina, elegante e sincera. Jesus é o óculos de Deus. Quando Deus olhava para a humanidade, Ele via o pecado. Quando Deus olhava para a humanidade, Ele via a morte, a dor. Quando Deus olhava para a humanidade, Ele via motivos para destruí-la. Mas Jesus, Ele veio, nos lavou com seu sangue, nos reconstruiu e entrou no olho de Deus e falou assim: você teu óculos para que tu veja filhos, filhos amados, filhos a quem o Senhor busca. Fomos criados em Cristo Jesus, mas não recriados à toa. Fomos recriados para boas obras. Precisamos ter uma fé ajustada, precisamos ter uma cosmovisão reconstruída, refeita, e precisamos ter uma natureza transformada. É o que ele estava falando. Eu não vou mudar só o que você diz. Eu não vou mudar só os lugares que você habita. Eu não vou mudar só a roupa que você usa. Eu não vou mudar só o seu linguajar. Eu não vou fazer você andar só com uma Bíblia debaixo do braço, entregar uma marmita para quem tem fome. Eu não vou fazer isso. Eu vou mudar a tua natureza. Eu vou mudar quem você é. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Jesus e Paulo, Jesus em Apocalipse, Paulo em Efésios, eles têm um recado central.
para essa igreja. Eles estão dizendo: olha, os dias são maus. O sofrimento, a dor, alcançou lugares que antes não eram assim. E muitas vezes deformaram a sua perspectiva e forma de enxergar Deus, a si mesmo e o Evangelho. Talvez quando você começou a sua caminhada, não era assim. Você amava Deus, esperava nada, só queria estar do lado dele, mais nada. Mas em nome de um crescimento, sabe? De uma evolução, de um padrão, em nome de uma perspectiva de sucesso, em nome, sabe lá Deus do que? A gente foi deixando algumas coisas entrarem, silenciosa e sorrateiramente. Isso foi mudando um pouquinho o nosso jeito de enxergar a vida, o nosso jeito de enxergar a si mesmo, o nosso jeito de enxergar o Evangelho. Mas eu estou aqui nessa noite para dizer que ainda há tempo. Jesus veio para que você tenha vida e a tenha em abundância. Jesus veio para te fazer alguém recriado, reconstruído, saudável, cheio de esperança, cheio de fé, e é um agente de transformação, seja na sua família, seja na sua faculdade, seja no seu trabalho, seja aonde quer que você passe. Jesus quer acender o teu candeeiro e fazer de você um farol de esperança para essa geração que se perdeu completamente.